Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevelyan Anselmo Muraski e hoje vamos falar sobre movimento, certo? Nesse vídeo, o que vocês vão aprender? Reconhecer a importância do estudo dos movimentos e estabelecer uma condição de movimento a partir de um referencial, certo? Vamos lá, meus queridos. Por que estudar movimento afinal, né? Qual é a necessidade disto? Então, acompanhem esse momento comigo. Há séculos, ao longo dos tempos, o ser humano se encanta com o movimento do céu, com o voo de aves de nuvens levadas pelo vento. Além disso, o movimento dos astros celestes também fascina o homem. Esse textinho aqui que eu fiz, essa leve introdução, ela está num livro chamado Quanta Física, certo? Lá o volume número 1. Bem, por que isso aqui, meus queridos? Primeira coisa que tem uma necessidade, algo inato do ser humano, que é a curiosidade. Afinal, nós diferenciamos dos outros animais devido a isso. Nós somos mais curiosos, nós queremos saber o porquê das coisas. Por que, por exemplo, o voo em um certo formato, por exemplo, o formato delta das aves, né? O que rege esse movimento? Ou o movimento das nuvens, por exemplo, certo? Então, isso está relacionado basicamente com uma necessidade humana, curiosidade. Mas também tem a questão de um motivo prático, né? Você, por exemplo, estabelecer, né, o movimento dos astros celestes, né, dos corpos celestes, basicamente ajudou nós a formarmos o calendário, certo? O calendário ele foi desenvolvido ao longo do tempo e graças ao movimento periódico desses corpos a gente conseguia medir o tempo, né? E para que medir o tempo, afinal? Coisa muito simples. Para poder, por exemplo, fazer um calendário de colheita, né? Ou seja, qual é o momento de cheia, qual é o momento que o rio está na vazante, qual é o momento melhor para plantar tal cultura e assim por diante. A gente percebe muito isso na agricultura aqui do Paraná, certo? Temos as épocas certas por causa da chuva, da seca, né, e tudo mais. Bem, então, primeira coisa que foi uma questão de curiosidade e segundo, uma necessidade, certo? Queridos, nesse mesmo texto, ele tem uma leve introdução sobre esse movimento. Ele fala o seguinte: para o ser humano, a compreensão dos movimentos é uma necessidade não apenas uma atividade teórica. Para melhorar o conhecimento sobre os movimentos, temos que sistematizar seus diferentes tipos, identificar regularidades, diferenciar e entender o que acontece quando surge um movimento e descobrir as razões de sua mudança. Ou seja, o ser humano, né, como a própria ciência, ela tenta sistematizar, ela tenta analisar, ela tenta compreender o movimento para poder prever os resultados posteriores a ele, certo? Então, por isso que a importância do movimento e de simplesmente sistematizá-lo para isso, certo? Como eu falei, né, esse pequeno texto está no livro chamado Quanta Física. O estudo dos movimentos é denominado mecânica e tem uma importância prática nos transportes, na indústria e em inúmeras atividades humanas. Por exemplo, nos esportes de alta performance, a análise do movimento é fundamental para a melhoria de resultados, certo? Então aqui, ó, o que a gente tem, né? Vocês podem perceber que esse gráfico está relacionando basicamente a ideia do transporte. Nós estamos aqui, nós podemos, daqui um pouco tempo, a gente poderá ter as Olimpíadas, certo? E o estudo do movimento, a forma, o tempo que tem que fazer tais movimentos é fundamental para você ter uma boa performance desse movimento em si. Então, assim, né, ao longo dos séculos, ao longo do tempo, a gente vai percebendo que a melhora da performance dos transportes está ligado basicamente com a ideia de consumo de energia e também ligado basicamente com a ideia da população, ou seja, o crescimento populacional. Traduzindo, meus queridos, com o crescimento populacional, houve a necessidade do ser humano compreender melhor o movimento, basicamente com os meios de transporte, né? A gente pode analisar aqui nessa imagem do meio aqui, que você tem os balões, as caravelas, os barcos a vapor, a carroça, os grandes navios, por exemplo, que foram fundamentais para fazer a migração para o Brasil, por exemplo, os veículos, os aviões, certo? E a exploração do espaço, certo? E também com essa mesma linha, nessa mesma tendência, você tem aqui a ideia do uso da energia. Ou seja, energia e movimento, meus queridos, estão diretamente relacionados um com o outro, junto com a necessidade humana, porque o crescimento populacional vai fazendo com que você desenvolva
a tecnologia devido às necessidades que esse crescimento acaba impondo, certo? Então vejam, né, a parte de energia você tem aqui, por exemplo, energias limpas, né, o uso de energias renováveis e assim por diante. Bem, para a gente poder visualizar um pouquinho melhor, eu vou fazer um quiz com vocês aqui, certo? Naquela imagem que eu mostrei para vocês, aquele gráfico, certo? Ele fala o seguinte: o estudo dos movimentos foi uma necessidade. Observando os 3 gráficos, foi aquele que eu falei, né, certo? O crescimento populacional, a curva de crescimento populacional, ele está ligado diretamente com a velocidade dos meios de transporte e também tem a parte do consumo de energia. Então você pode perceber que eles vão acompanhando o mesmo ritmo, basicamente. Podemos ver que, item A, uma relação muito parecida entre o domínio do espaço com a aquisição de conhecimentos do movimento. Essa é a primeira alternativa. Será que esse gráfico está relacionado com a eficiência do consumo de energia? O item C está relacionado com o aumento do número de pessoas nas famílias ao longo do tempo. Qual dessas perguntas aqui, qual dessas questões, elas podem melhor representar o gráfico que a gente acabou de analisar ali? Pessoal, eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente responde essa questão. E aí, meus queridos, conseguiram resolver essa questão? Conseguiram analisar esse gráfico? Cara, aqui em física a gente analisa bastante informação. Gráfico é uma das melhores maneiras de você colocar bastante informação com pouco espaço, certo? Então, a interpretação de gráficos é uma arte, literalmente, né? A gente acaba aprendendo ao longo do tempo. Então, é muito importante que vocês
aprenda a analisar. Vamos começar, certo? Vamos começar a fazer essa análise aqui. Então eu tinha falado para vocês sobre a curva, né? Essa é uma curva bem acentuada, então o crescimento populacional, certo? Ele vai acompanhando, né? A necessidade do crescimento populacional vai criando demandas, que é a questão do aumento da velocidade, como eu falei para vocês, o aumento do consumo de energia e basicamente também a forma mais eficiente de ter o movimento, como da mesma forma mais eficiente de você consumir essa energia ou, entre aspas, gerar essa energia, certo? Qual a alternativa correta que vocês assinalaram? A alternativa correta é o item A, certo? Por que isso? Na verdade, né, se você for analisar essas outras questões, o item B está parcialmente certo, mas ele não está colaborando de maneira completa com o gráfico ali, certo? O aumento do número de pessoas nas famílias, na verdade, né, se você for ver, existiu uma explosão, né, populacional uns tempos atrás, mas hoje a gente percebe que os casais têm menos filhos, certo? Então, existe uma demanda, um declínio no número de pessoas dessas famílias, certo? Então, a resposta que mais está coerente com esse gráfico é o item A, uma relação muito parecida entre o domínio do espaço, ou seja, a exploração do espaço que a gente tem, com a aquisição de conhecimentos do movimento, ou seja, essa questão de espaço, né, a gente pode relacionar tanto com a Terra mesmo, certo, como também a exploração espacial mesmo, né, ou seja, você vai tendo vários domínios, né. Como dizia um professor meu, né, lá da faculdade, ele falava assim, o ser humano já conseguia lançar um foguete em 1600, mas ele não tinha tecnologia para isso. Certo? Porque já tinha as leis de Newton, já poderia, né, desenvolver bem mais que isso aí, certo? Ou seja, a gente só conseguiu fazer isso em 1900, nos meados da década de 50, ok? Queridos, então vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui. O estudo do movimento, vamos lá. A mecânica é o estudo do movimento, é dividido basicamente em cinemática, onde não temos preocupação com as causas do movimento, e a dinâmica, o estudo das causas e consequências que geram o movimento. Então aqui para facilitar um pouquinho nossos estudos, nós dividimos em duas parcelas. A cinemática, que nós vamos analisar o movimento em si, independente de suas causas. Ou seja, nós vamos ter velocidade, aceleração, distância percorrida, tempo e tudo mais. Agora, na dinâmica, nós vamos estudar as consequências desse movimento, certo? Por que esse movimento existe? Aí a gente vai envolver força, vai envolver impulso, quantidade de movimento, energia e assim por diante, certo? Nós dividimos nessas duas alas. Elas estão diretamente ligadas, certo? Elas estão relacionadas, elas estão bem ligadas, bem conectadas. Só que, por uma questão de facilidade, nós vamos dividi-la em duas parcelas aí, ok? Vamos lá então, meus queridos. A primeira ideia que a gente tem aqui é sobre a questão do repouso-movimento. Isso é uma questão clássica, né? O cara fala assim, pô, estou em repouso-movimento, professor, estou lá sentadinho no meu sofá assistindo a minha aula, ou estou aí na escola assistindo a minha aula, tal, sabe que eu estou em repouso de movimento, certo? Bem, essa é uma questão que precisa ter uma definição, a gente tem que conceituar e sistematizar o negócio. Como eu expliquei anteriormente para vocês, temos que sistematizar o movimento. Para descrever um movimento, o observador deve definir um sistema de referência, chamado de referencial. Ou seja, o movimento repouso ele irá ser definido a partir de um referencial, certo? Então, não existe algo absoluto. Traduzindo em miúdos, meus queridos, eu posso ter movimento e repouso ao mesmo tempo, dependendo do referencial, certo? Ou seja, em cima de um referencial, eu tenho um movimento, em cima de outro referencial, eu posso ter o repouso, certo? Então, basicamente, depende do referencial que eu estou tomando. Portanto, um referencial é um lugar onde o observador fixa um sistema de referência para, a partir dele, estudar o movimento ou o repouso dos objetos. Então, nós temos que ter um ponto de partida, que é o chamado referencial aí. Ok, meus queridos? Vamos lá, para vocês poderem ficar espertos, eu vou fazer um quiz com vocês aqui. Essa imagem aqui eu vou tirar de um livro do Bongiorno, certo? E essa questão está bem lá, está bem escrita ali. Ele diz o seguinte, nesta imagem, quem está em movimento? A, o homem no trem, o B, a mulher que está na estação, ou C, tanto o homem quanto a mulher, dependendo do referencial. Qual questão que está certa? Ou quais estão certas? Sabemos? Daqui a pouco eu respondo essa questão.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver essa questão? Cara, toda vez que eu vejo um tipo de questão dessa, eu lembro de Guaratuba. Por quê? Porque às vezes a gente tem que atravessar o ferryboat e aí você vê lá, parece assim, às vezes o mar está muito calminho, né? A baía está bem calminha e parece que não tem movimento. Tá? E eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Nesse caso, quem está em movimento? Né? Se você responder a alternativa C, está correta, tanto o homem quanto a mulher, dependendo do referencial. Aí você pode pensar assim, pô, professor, mas calma aí. Eu sinto o movimento do trem. Se o trem está em movimento, eu vou sentir ele para lá e para cá, eu vou ver ele balançar, certo? Eu sinto isso. É que ali existe, né, uma outra situação de equilíbrio. Né? A gente vai perceber que para ter equilíbrio, eu preciso ter ou repouso conforme referencial ou velocidade constante. E aí que entra a questão da Baía de Guaratuba. Por quê? Porque quando você está no ferryboat, né, e o mar está bem calminho, você praticamente ele se desloca com uma velocidade relativamente pequena, certo? Ali você aprecia a paisagem, parece que você está parado. Parece que, por exemplo, uma ilha que tem ali, certo? Essa ilha, ela está se deslocando em direção a você. Parece que a ilha está em movimento. Só que você tem que estar numa paz celestial, confesso para vocês, certo? Então, assim, você vai ver isso, né? É diferente de você estar num veículo, por exemplo, movimento que você sente aquele solavanco, certo? O freia, para, tal, né? Que a gente vai ver que isso é um outro tipo de referencial, certo? Mas aqui, analisando de modo bem cru mesmo, a gente vai entender que tanto o homem como a mulher vão estar em movimento. Por quê? Porque para o homem, a mulher está em movimento, porque ele está em repouso em relação ao trem, ele está de boa, então ele vê ela se afastar, certo? Essa é a sensação que ele vê, certo? Enquanto que, no caso da mulher, é o oposto, né? Ela vê o trem se movimentar e, consequentemente, um homem também, certo? Então, dependendo do referencial, muda essa sensação, certo? Mas, nesse caso aqui, é a alternativa C. Vamos falar um pouquinho mais aqui sobre essas questões. Ele fala o seguinte: um professor de física, verificando em uma sala de aula que todos seus alunos encontram-se sentados, e fez algumas afirmações. Ele pergunta: quais dessas estão corretas? Item A. Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. B. Mesmo para mim, professor, que está parado, que paro de andar, melhor dizendo, seria possível achar um referencial em relação a qual eu estivesse em repouso. Item C. O Sol está em repouso em relação a qualquer referencial. Vamos lá. Qual dessas questões está correta? Daqui a pouco a gente responde essa questão.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver essa questão? Cara, isso é uma pegadinha, né? Quem respondeu a alternativa correta B, acertou aí, bem tranquilinho, né? Veja que ela fala, mesmo para mim, professor, que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação a qual eu estivesse em repouso. Então veja que essa questão ela é bastante completa, porque mesmo em movimento você vai ter a sensação de repouso, né? Por exemplo, toda vez que eu vejo uma imagem de um cara que está com uma câmera na cabeça, um motociclista e tudo mais, né? Ou uma câmera, por exemplo, que está, né, mais próximo a... Então, uma câmera, por exemplo, tivesse um pau de selfie que estaria na sua frente, se você girar a cabeça, certo? A câmera irá se movimentar junto. Então, para a cabeça, por exemplo, para os olhos, aquela câmera está em repouso, né? Você vê isso, né? Então, para a imagem, parece que a cabeça está em repouso. O que está girando é o que está em volta, certo? Está em movimento é o que está em volta. Então, dependendo do referencial, realmente nós vamos achar alguma coisa em repouso, certo? Então, já traduzindo aqui, movimento repouso absoluto, a princípio, não existe. Então, meus queridos, nós vimos aqui o seguinte, nessa aula vimos que os referenciais são importantes para determinarmos todas as características do movimento. Então, sem referencial, não existe movimento e também não vai existir repouso. Espero que tenham gostado desse vídeo e até mais!